Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a preparação dos maiores guerreiros que o mundo ocidental já viu, os espartanos. Graças ao filme 300, o estilo de vida espartano e seu icônico capacete hoplita se tornaram populares entre os homens, principalmente os de idade militar, e são frequentemente usados em campanhas publicitárias ou em designs de camisetas. Mas como era a vida de um homem espartano membro do exército? Vamos dar uma olhada rápida em sua vida, treinamento e como eles lutavam. Os demais gregos eram bem diferentes de seus vizinhos, os espartanos, com quem eles lutavam com frequência e em todos os sentidos. Não havia grandes filósofos em Esparta e em todo o estado espartano existia para servir simplesmente as forças armadas. Os espartanos não construíam grandes templos ou edifícios. Esta ostentação não tinha lugar em sua cultura. Por sua vez, seus famosos militares eram admirados por seu profissionalismo, dureza física e mental, além da sua dedicação às suas crenças. Muito do que foi retratado no filme era verdade. As crianças espartanas eram inspecionadas logo após o nascimento e aqueles considerados fisicamente inaptos eram selecionados pelos cidadãos espartanos para serem deixados em uma colina remota para morrer ou serem resgatados por estranhos, ou talvez por trabalhadores e comerciantes não cidadãos, os chamados peliecos. As afirmações mostradas no filme de que eles eram jogados no abismo ao pé do Monte Taygeto são falsas. Os pais espartanos começavam a treinar as crianças desde cedo. Os bebês que choravam não eram apanhados ou atendidos e as crianças eram ensinadas desde cedo a não temer o escuro. Dizia-se que as mulheres espartanas eram as melhores babás devido a essa forma mais dura e difícil de ser mãe. Os bebês eram comumente lavados com vinho, acredite se quiser, porque se pensava que os deixariam mais fortes. Os meninos espartanos moravam com os pais até os 7 anos de idade. Era como um campo de treinamento para os meninos até que estivessem prontos para o serviço militar, onde estes meninos eram ensinados academicamente e militarmente. O objetivo disso era diminuir os laços com a família e fortalecer seus laços com o Estado. A obediência exata era exigida e a disciplina era dura. A comida era propositalmente escassa para fornecer uma fome constante e que incentivava os rapazes a roubar comida. Caso fossem apanhados, seriam açoitados, mas não pelo ato de roubar, e sim pelo ato de ser pego. Forçar o bullying, a ridicularização dos outros era fundamental e encorajada no agogê, o nome dado a este período de treinamento. A competição entre os meninos era intensa em questões de jogos e combates simulados para promover o espírito de corpo pelo qual os militares espartanos ficaram tão famosos. Aos 12 anos, as únicas roupas que um garoto possuía era uma roupa de inverno e uma de verão, enquanto andavam descalços e dormiam em uma cama de junco que escolhiam. A disciplina tornava-se ainda mais dura. Eles foram ensinados a ler e a escrever, mas não por motivos culturais, mas para poder ler mapas, emitir e receber ordens. Seu treinamento e suas condições de vida extremamente difíceis foram notados pelo historiador romano do século I, Plutarco. Ele afirmava que o treinamento deles foi calculado para fazê-los obedecer bem aos comandos, suportar dificuldades e vencer nas batalhas. Quando tinham 12 anos, segundo ele, eles não tinham mais túnicas para se vestir, recebiam uma espécie de capa por ano, eles tinham a sua pele, a sua carne endurecida e sabiam pouco sobre tomar banho. Eles acabavam dormindo juntos em camas feitas por eles próprios, com juncos rompidos com as mãos, sem facas que não era permitida entre eles. E eles cresciam ao longo do rio Eurotas. Quando os meninos atingiam a idade de 18 anos, eles se tornavam treinadores para os meninos mais novos. Nessa época, eles também se tornavam membros da reserva do exército espartano. Eles também espionavam escravos ilotas e matavam qualquer um que escapasse à noite ou falasse abertamente de se revoltar contra os seus senhores. Já aos 20 anos, o jovem espartano tornava-se membro do exército e os homens faziam uma avaliação aos pares para votar em cada homem que se tornaria um membro efetivo. A votação era feita por colegas espartanos que já eram membros e deveriam ser unânimes. Os candidatos rejeitados poderiam tentar entrar em grupos militares diferentes por até 10 anos. Mas se um homem não conseguisse entrar em um grupo até os seus 30, ele não obteria a cidadania espartana completa. Aos 30 anos, os homens tinham a permissão para se casar e se tornar cidadãos plenos de Esparta, que poderiam votar e até ocuparem cargos. Uma vez que o espartano entrasse no exército, ele serviria até os 60 anos, com uma
guerra iminente, um conselho de anciãos convocava o exército e selecionava os 300 melhores hoplitas de Esparta para se tornarem os chamados hipeis, ou a cavalaria grega, ou ainda a guarda do rei, como era retratado no filme 300. Durante uma marcha, os mercenários do norte, conhecidos como scritai, e a cavalaria faziam frente como uma força de triagem, uma espécie de esclarecedores. Os hoplitas seguiriam em seguida em suas longas colunas, 2 longas colunas, seguidas pelos restantes dos combatentes. Cada hoplita levaria 20 dias de provisões consigo mesmo, consistindo de pão, carne salgada ou carne de sol e queijo. Eles também carregavam suas armaduras, capacetes e armas, além de seus escudos. O escudo hoplita possuía recortes para uma lança ser empurrada através do mesmo. O escudo espartano, chamado de oplon, daí o nome do seu portador, o hoplita, era, junto com a lança, a arma mais importante do guerreiro espartano. Cada escudo era circular e convexo, pesando mais ou menos aí 6,8 quilos, medindo 90 centímetros de diâmetro. Os escudos eram feitos de camadas de madeiras arredondadas e coladas umas sobre as outras. O exterior estava coberto com uma fina camada de bronze, cuja superfície, brilhando ao sol e replicada através de toda a formação, apresentava um espetáculo assustador para o inimigo. Os hoplitas espartanos se organizaram em uma falange bem fechada que, em seguida, avançava incansavelmente por trás dessas chamadas paredes de bronze. Diz a lenda que as mães espartanas dariam seus escudos aos filhos e diziam: voltem com ele ou sobre ele, o que significava, na verdade, a vitória ou morte. Não havia outra opção. Os soldados se vestiam como seus compatriotas gregos acrescidos de uma capa vermelha brilhante, e antes de uma batalha, o exército se exercitava, mas não tão extenuantemente quanto a guarnição. Plutarco escreveu que seus exercícios corporais também foram menos rigorosos durante suas campanhas, e eles receberam um regime menos rígido. Eles eram os únicos homens no mundo para quem a guerra trouxe uma trégua no treinamento militar, dizia ele. Muitas vezes, na manhã de uma batalha, eles poliam seus escudos e arrumavam seus cabelos compridos para deixarem à vista do inimigo, uma forma de intimidação. A formação de batalha deles, a famosa falange, era composta por 8 homens e avançava em ritmo de tambores. As tropas na frente tinham suas lanças apontadas para os olhos, gargantas e braços do inimigo. Eles usavam seus escudos para romper a formação do inimigo. Qualquer soldado que morresse em batalha seria enterrado nas proximidades mesmo do local onde fora morto, onde um memorial gravado com um epitáfio era erguido. A exemplo disso, temos o memorial de um dos espartanos que morreu defendendo a famosa Termópilas contra os persas. E ela diz: ó estranho, diga aos espartanos que aqui permanecemos, obedientes e às suas ordens. Fica aqui o nosso muito obrigado por assistir e compartilhar este vídeo com seus amigos, e até a próxima.